Hoje vamos refletir sobre esses conhecimentos chamados de herméticos, né? Que vem lá atrás do hermetismo, uma filosofia que foi difundida por milhares de anos. Nós não temos, de certa forma, a origem, como surgiu o hermetismo, esses princípios que foram registrados como 7 da filosofia hermética, aquele conhecimento supostamente deixado por Hermes Trismegistus, que, na verdade, a origem real deste ser, que não se sabe ao certo quem ele era, é um mistério ainda por trás disso, né? Vem lá do Antigo Egito. Não se pode datar, assim, especificamente o período que esse conhecimento foi transmitido, mas os egípcios deixavam, nas antigas escolas de mistério, todo um corpo de conhecimento, de instrução oculto, né, que eram escolas de mistérios, que apenas alguns iniciados tinham acesso. E esses iniciados deixaram algumas informações referentes a um deus chamado Tote, e que esse deus Tote havia transmitido muitos ensinamentos, orientações para aquele povo na época. Porém, essas escolas de mistérios, elas percorreram anos e anos transmitindo essa tradição, né, esse conhecimento, para diversos tipos de iniciados, dentre eles muitos gregos que frequentavam as escolas de mistérios do Egito, né? Não se sabe ao certo se esse deus Tote, esse personagem, muitos dizem que ele era um representante divino, um mensageiro de Deus. Outros diziam que ele tinha vindo da Atlântida, ou de civilizações mais antigas que a Atlântida, e era um ser que não envelhecia, não morria, possuía sempre uma aparência jovem, e sempre passava muito conhecimento, inclusive passou por outros povos antes do Egito, com outros nomes, e posteriormente também. Ele veio a ser conhecido também em outros povos e culturas, principalmente os gregos, né? Eles levaram isso para a Grécia, e as escolas de mistério que foram surgindo na Grécia, como as antigas e famosas escolas de mistérios de Eleusis, né? ou escolas de mistérios órficos também, ligada a Dionísio, elas trouxeram esse corpo de conhecimento, essas instruções herméticas, vamos dizer assim, converteram, vamos dizer, o nome do deus Tote para Hermes. Foram os gregos que colocaram esse personagem, né, conhecido como Hermes Trismegistus, ou 3 vezes grande, ou o mestre dos mestres, que eles chamavam. Então, eles se referiam a Hermes, ou a Tote, sempre como um ser divino, um mensageiro dos deuses, né? E os gregos, eles conseguiram organizar, dentre esses ensinamentos, esses textos, né, que eles trouxeram do Egito, foram 18 textos, conhecidos como corpos herméticos, que também tinha relação com a Tábua de Esmeralda, que era um outro texto, né, relacionado a Tote, a Hermes. Essa é uma das placas, né, da Tábua de Esmeralda, que contém trechos, né, desses princípios que foi encontrado. E dizem que, na verdade, Hermes não escreveu nada. Esse conhecimento, essas instruções sempre foram passadas de forma oral, e os iniciados, né, os povos iam transmitindo isso nas escolas de mistérios. E, basicamente, foi na Grécia que esse conhecimento foi difundido, né, posteriormente, para outras escolas, outros pesquisadores, filósofos, foram transmitindo esse conhecimento de geração em geração, que deu origem, né, muitos associam a magia, a alquimia, ao ocultismo, e todos esses conhecimentos ligados ao conhecimento da transmutação, que muita gente não sabe ao certo o que significa, o que eles queriam dizer com isso, a transmutação do ser, que estava muito relacionado à alquimia. Só que esse conhecimento, como o próprio nome diz, ficou hermético. E essa palavra hermético, ligado a Hermes, sempre foi relacionada às antigas escolas de mistérios como um conhecimento secreto, fechado, inacessível, que poucas pessoas teriam acesso. Então, só disso já surge um problema, porque se um conhecimento é secreto, oculto, e pouquíssimas pessoas tinham acesso a ele, para começar, nós não podemos garantir que esse conhecimento não foi distorcido, né, manipulado e adulterado de certa maneira. Então, essas pessoas iniciadas tinham realmente que ter uma confiança muito grande nessa transmissão de conhecimento. Tinha que ter uma regra de conduta para que esse conhecimento não fosse perdido. E dizem que grande parte dos ensinamentos de Tote
também foram deixados de forma velada e oculta, né, nas cartas do tarô, nos arcanos maiores. Isso é muito interessante, porque se nós formos analisar o tarô e estudar as lâminas, né, os arcanos, vamos encontrar muitos simbolismos e muitos conhecimentos ali presentes naquelas cartas, que, na verdade, muitas pessoas hoje associam a adivinhação, a profecias, ou querer saber a vida do outro, né? Que, na verdade, esse conhecimento foi totalmente distorcido. As cartas do tarô estão intimamente relacionadas a esse conhecimento antigo, né, do hermetismo, do conhecimento das escolas de mistério egípcias, que podem vir de muito antes, de muito mais tempo atrás. Logo depois disso, as escolas esotéricas que foram surgindo no mundo sempre bebiam daquela fonte, né, através da transmissão dessas ciências ocultas, que eles chamavam. Aí surgiram muitas escolas esotéricas no mundo, enfim, teosofia, Rosa Cruz, maçonaria, grupos, sociedades secretas. Todas essas escolas foram se baseando nesses princípios herméticos, nesse conhecimento das escolas gregas e egípcias. E é interessante que, na Idade Média, esse conhecimento ficou um pouco perdido. Parece que ocorreram muitos conflitos em torno desse conhecimento, principalmente porque a Igreja Católica não permitia que certos conhecimentos viessem à tona na época. Então, nós sabemos muito bem, na época da Inquisição, da perseguição às bruxas e tudo mais, e todos aqueles que tentavam manifestar qualquer tipo de conhecimento mais antigo, considerado pagão, né? Esse conhecimento pagão estava muito relacionado a esses conhecimentos da filosofia hermética. E um dos personagens que foi perseguido na Idade Média por isso, né, foi Giordano Bruno, que tinha muitas dessas ideias e trouxe muitos desses conhecimentos à tona. Então, assim, toda essa história, na verdade, é um resumo básico que nós estamos apresentando aqui, só para iniciar, para a gente falar dos 7 princípios herméticos, que é o resumo principal do corpus hermético, né, da Tábua de Esmeralda, que é o conhecimento principal associado a Hermes Trismegistus ou Tote. Então, assim, que a gente sabe, surgiu um texto em 1908, né, um livro, na verdade, foi editado por um autor desconhecido, chamado Os Três Iniciados, que aparentemente eram 3 pessoas que tinham compilado esse livro, chamaram, né, de O Caibalion. Então esse livro ficou muito conhecido, é muito famoso. Ele traz justamente o resumo desses princípios herméticos, que são 7. Basicamente, esse princípio do mentalismo, né, o universo é mental, o todo é mental, ou Deus é uma manifestação da sua própria mente que criou e mantém todas as coisas no universo. E como nós somos parte dessa manifestação, e um reflexo dessa manifestação, nós, com a nossa mente, com o nosso princípio mental, também somos co-criadores nessa realidade divina. Então, basicamente, esse princípio mostra isso, que tudo no universo possui, na verdade, uma inteligência mental por trás, que tudo manifestou, tudo criou, tudo mantém, né, e rege a tudo isso. E nós podemos chamar de Deus, energia suprema, consciência cósmica. O que seria isso? Um ser, né, uma fonte de energia? Aparentemente, se existe pensamento, um pensamento criador, um pensamento diretor, a tudo organizando e manifestando, então, com certeza está relacionado a uma figura, a uma consciência. E este ser, com o seu pensamento, está, de certa forma, relacionado a nós, porque nós estamos ligados a ele como criaturas manifestas. O nosso pensamento também possui, em potencial, né, a nossa mente em potencial, o mesmo poder em qualidade que ele, não em quantidade, talvez, neste momento, mas em qualidade e em potencial nós somos, sim, co-criadores. E fazemos parte desse universo mental de manifestação e de criação, né, da nossa realidade. É muito interessante esse princípio, né, da correspondência. Se o todo é mental, se essa consciência suprema, essa inteligência suprema, tudo manifestou, obviamente que existe um campo de manifestação, uma grande criação. E esse campo de manifestação, obviamente, tem um limite. E esse limite pode ser exatamente um processo de reflexão dessa própria consciência, desse pensamento criador. Então é como se fossem espelhos refletindo da sua própria manifestação primordial, refletindo em níveis.
cada vez mais distantes dessa fonte primária, até chegar num ponto, e isso pode ser relacionado, sim, a diversas dimensões e planos da realidade, que nós chegaríamos num plano material, ou um plano finito, entre aspas, que seria os limites dessa criação. Então, também podemos imaginar, a partir de um ponto central, de um centro, um núcleo, essa expansão dimensional, a partir de um pensamento criador, de uma consciência primordial, que tudo manifesta e cria, e ele também está onipresente e onisciente dentro de todas as coisas manifestas. E, ao mesmo tempo, ele dá a liberdade e a individualidade para que a vida manifesta nesse universo que ele cria esteja, entre aspas, né, separada dele, que na verdade não está. Imaginemos um grande sol com seu raio saindo. O raio do sol, aparentemente, saiu do sol, mas ele ainda é parte do sol, a luz. É como se tudo que existe fosse um fragmento, uma partícula, partes, né, dessa essência criadora, dessa manifestação única, ou desse criador, ou quem sabe até de um casal criador, que isso vai fazer ponte com o último princípio, né, do gênero, que nós vamos falar também. Então, esse princípio, como está em cima e como está embaixo, também pode ser relacionado à manifestação dos planos e dimensões da existência. E é interessante, o Nikola Tesla já dizia, né, desde lá atrás ele falava, se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de energia, vibração e frequência. Então, sim, sabemos hoje, né, isso é fato pela ciência, que tudo que nós consideramos como matéria é energia. E mesmo a antimatéria é energia. Então, tudo, na verdade, é energia em diferentes níveis de vibração. A energia em movimento gera uma vibração. E a vibração mantida em certa constância, né, ou naquele ritmo, ou naquela frequência, ela estabiliza num padrão. E esse padrão é justamente o que dá a forma, dá a vida, e cria e realiza, manifesta tudo na realidade à nossa volta. Então, fazendo o paralelo com o universo que foi manifestado pela mente criadora, pelo todo que é mental, ou por Deus, né? Essa manifestação se deu num grande oceano de energia, num grande campo de energia. Então, nós estamos imersos num grande corpo energético. E esse corpo energético está vibrando principalmente com as emissões desse pensamento criador, dessa vontade criadora, dos desígnios dessa criação. Porque é como se fosse uma grande empresa, uma grande organização, que tem seus objetivos, sua missão, seu propósito, tudo perfeitamente arquitetado. Muitos dizem que o universo é caos, né? E que o cosmos é um caos. Na verdade, será que existe esse cosmos que nós estamos vendo aí no céu? Será que é caótico mesmo? Ou será que tudo faz parte de uma arquitetura, né, inteligente, que o arquiteto desse universo manifestou? E se ele manifestou, ele é um grande engenheiro, um grande arquiteto, porque ele está moldando a realidade com o seu pensamento, que essa realidade é moldável através desse princípio, que tudo é energia, tudo vibra, tudo está em constante mudança. Então, a matéria, tanto física como a matéria sutil, ou energética, ou espiritual, vamos dizer assim, ela é moldável, né? Hoje a física quântica apresenta experimentos e resultados muito interessantes sobre o fenômeno do elétron, por exemplo, como ele se comporta de forma de partícula e onda. Pesquisem sobre isso, sobre a física quântica e os experimentos do elétron. Então nós vamos perceber que realmente tudo é energia. E como todo é mental, e nós fazemos parte da criação mental, a nossa mente também manifesta efeitos, consequências na energia à nossa volta, na matéria à nossa volta. Então nós estamos plasmando, tanto em termos de energia sutil, em nível de pensamento, de sentimento, de emoções, de palavras, de ações, nós estamos manifestando, sim, e criando, co-criando a realidade à nossa volta. Por quê? Porque nós estamos imersos nesse oceano de energia. E esse oceano de energia
é moldável e está em correspondência conosco. Esse princípio da polaridade é muito importante, muito interessante, assim, porque, inclusive, muitas filosofias orientais, o taoísmo, por exemplo, trouxe muito esse aspecto. Foi uma filosofia que, com Lao Tse, que apresentou ao mundo seus ensinamentos através do Tao Te Ching, ele trouxe muito isso, o caminho do Tao, que é o caminho do equilíbrio entre os opostos. Então, ele apresentava a manifestação cósmica, divina, no ser humano, através do trabalho da dualidade, ou seja, equilibrando as polaridades em nós. Se nós conseguimos observar a dualidade e as polaridades em todos os movimentos do universo, que ele é energia, ele é vibração. Então, essa vibração e esse movimento do universo se dá em polaridades, positivo, negativo, né? Sempre em extremos. E é interessante que, se formos observar, o próprio pensamento, ele também funciona em polaridade. Nossas próprias emoções, nossos humores também funcionam em polaridade. Nossa vida, se formos observar, ela é uma manifestação bipolar. Não que nós sejamos bipolares, né? Mas muitos de nós somos. Mas, assim, o que é interessante é o ensinamento por trás disso, que é o quê? A neutralidade que muitos falam. Inclusive, Buda dizia, né, sobre o caminho do meio, e ele ensinou muito sobre como funciona o pensamento, como que o ser humano sofre. Porque geralmente ele fica viajando entre preocupações do futuro, ansiedades do futuro, e lembranças, memórias e angústias do passado, apegos ao passado. E isso ocorre através do desejo. E é o desejo manifesto, através do nosso pensamento, nossas emoções, que gera essa bipolaridade, esse movimento dual dentro de nós. E todas as tradições antigas, e o hermetismo, basicamente, é uma das mais antigas delas, né, apresenta essa lei da polaridade e a importância de nós trabalharmos a neutralidade, o equilíbrio entre os opostos. Se formos imaginar um pêndulo, imagine um pêndulo de um relógio, né? Ele se movimenta de um extremo ao outro. É da natureza do pêndulo ele se movimentar até um extremo, ele adquire energia como se ele formasse um próprio movimento que obrigatoriamente vai levá-lo depois para o outro extremo. E quando ele chegar no outro extremo, ocorrerá o mesmo fenômeno, ele vai voltar para o outro extremo. E esse movimento, ele permanece constante, de um extremo ao outro. Quando o pêndulo passa pelo meio, pelo fiel, né, ele está justamente no ponto central, ele está no meio da fusão entre os dois polos. E é naquele momento que muitos dizem que aqueles que alcançarem esse nível de consciência e atingirem esse estado de neutralidade, eles entram no que muitos chamam de estado de graça, que é uma expansão de consciência e uma percepção de tudo. É uma transcendência da dualidade, vamos dizer assim, na qual nós nos tornamos plenamente conscientes da polaridade das coisas e dos movimentos internos e externos da vida, né? Esse princípio do ritmo é muito interessante, muito importante. Nós percebemos que, se nós formos perceber, todos os princípios se conectam entre eles, né? E o princípio do ritmo apresenta uma organização. É como se tudo no universo buscasse a harmonia, o equilíbrio. Então, qualquer movimento, qualquer manifestação, qualquer desequilíbrio ou saída do padrão original das coisas, porque tudo possui um fundamento. A natureza tem os seus fundamentos. Existem leis que regem, as leis universais, né, que regem todo o sistema que estamos vivendo. E como existe um pensamento criador, uma frequência diretora de tudo, é óbvio que isso flui através de uma organização. Então, existe todo um padrão em cima de padrões, como se fossem fractais, numa perfeição infinita. E se nós, como co-criadores e participantes dessa realidade, nós saímos dessa... Tudo tende a ser recompensado, ou seja, a compensação do ritmo tende a ser natural. E isso faz ligação total com o sexto princípio, que nós vamos entrar daqui a pouco. Então, o ritmo, basicamente, está presente em tudo na natureza. Se formos observar até os animais,
as marés, como funciona o nosso céu. Existe um ritmo, existe todo um fluxo, o movimento dos astros, tudo que existe na natureza, as estações do ano, enfim, tudo segue um padrão, um ritmo. E se nós conseguimos conduzir a nossa vida também dentro de um ritmo organizado, as coisas tendem a ficar em harmonia e muito mais fáceis. Por isso que a desorganização, a falta de disciplina, a falta de ordem na vida é por falta de ritmo, é por não seguirmos esse princípio universal do ritmo. Então, nossa vida fica descompensada. Nós não conseguimos manifestar a nossa realidade como nós queremos. Nós não conseguimos atrair as coisas que nós queremos. Não geramos a frequência da prosperidade, da saúde, não atraímos as pessoas certas para a nossa vida, justamente porque nós estamos fora do ritmo. Igual uma música. Se ela sai do ritmo, ela fica totalmente fora de compasso. Então, é impossível você prosseguir, nem escutar você consegue aquela música, de tão desarmônico que fica. Então, tudo que tem ritmo tende a se aproximar à perfeição. Nós estamos descobrindo que essa membrana cósmica, todo esse universo aparente que existe aí, na verdade, são ondas que estão se manifestando, e elas se manifestam em ritmos, né? Como o próprio princípio diz, subida, estabilidade e descida. Então, se formos imaginar uma onda, ela tem um movimento de subida, ela tem um movimento de parada no ápice da onda e um movimento de descida. E toda a frequência de onda é assim. Então, tudo no universo se manifesta em forma de onda, ou num ritmo constante de frequência. E as ondas moduladoras estão presentes em tudo da manifestação. Nós chamamos de fundamentos da natureza, que seguem padrões rítmicos de manifestação. Então está tudo presente dentro dessas leis universais. Essa lei de causa e efeito, esse princípio hermético, ele também influenciou diversas tradições do passado, diversas, né? Na Índia, foi chamado de karma, né? Karma, em sânscrito, é chamado de ação. E toda ação traz uma consequência, traz uma reação. Essa manifestação divina, o próprio pensamento criador, o todo mental, ele está constantemente atuando nesta lei de causa e efeito. Porque um único pensamento já gera uma consequência, gera um efeito. Então, esse efeito gera também, surge, né, uma causa para esse efeito, e ele se torna um outro efeito. E assim, infinitamente. Só que é interessante, vamos imaginar que tudo que é manifesto nesse universo tende a retornar para o seu Criador, como um bumerangue que nós jogamos, né, e voltar para nós. Então as pessoas falam, karma é castigo de Deus, Deus vai punir você, ou você tem um karma porque você vai pagar pelos seus pecados. Não, na verdade, são consequências das responsabilidades que nós temos sobre nossos atos. Deus não está punindo ninguém, e nem nós estamos punindo a nós mesmos. As próprias consequências daquilo que nós plasmamos e criamos através de pensamento, sentimentos, desejos, palavras, escritos e ações geram consequências. Então, nós vamos receber do universo tudo aquilo que nós estamos plasmando como consequência. Então, não é questão de punição, de que existem leis espirituais que vão nos colocar em um estado de castigo eterno após a morte, ou que nós vamos passar a vida sofrendo. Não. Sofrimento e felicidade é um estado de consciência decorrente desta lei universal. Cabe a nós termos consciência do que estamos criando, do que estamos plasmando, o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que estamos criando à nossa volta, fazendo uns com os outros. Então, tudo isso ativa essa lei de causa e efeito. Se nós tivermos consciência desse princípio, nós seríamos muito mais responsáveis por aquilo que nós pensamos, falamos, sentimos pelos outros, né? E criamos a nossa vida. Porque nós iríamos saber que sim, nós vamos receber na mesma medida, ou até um pouco mais além, daquilo que nós estamos, como diz o ditado, né? Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Plantamos,
e vamos colher. Essa é a lei universal, e ela está presente em diversas tradições e religiões antigas também. Mas você vê, desde lá atrás, no hermetismo, já é apresentado esse princípio. Né? Muito interessante. Tudo no universo, tudo na criação, contém o gênero, ou seja, o feminino e o masculino. Muitas religiões colocam até mesmo essa ideia patriarcal, né, que a igreja trouxe muito fortemente, exaltando o masculino, colocando o homem sempre acima das mulheres, rebaixando o feminino para um nível inferior, tirando o poder das mulheres. Né? E ocorreram muitas polarizações. A própria Igreja Católica não aceitava as mulheres, colocava as mulheres como o caminho do pecado, do desvio, como se as mulheres fossem conduzir a humanidade para longe de Deus, né? Impediriam que o verdadeiro caminho da santidade levasse ao retorno, né, a Deus. Então, isso é uma distorção absurda, porque no universo, todos os seres celestes, todos os anjos, todas as consciências divinas, inclusive a consciência criadora, nós temos certeza de que é um casal criador. Não é um homem, um Deus masculino, um velho lá de barba branca sentado no trono. Não. Isso é uma distorção realizada pelo próprio ser humano. Nós sabemos que tudo é homem e mulher. Tudo no universo. Então, a manifestação do sexo, homem e mulher, está presente em todos os planos e em todas as dimensões. Então, fechando esses princípios, nós vamos compreender que se nós tivermos essa elevação de consciência em cima desses caminhos do hermetismo, fica tudo mais simples de compreender a vida à nossa volta. Fica simples de entender essas leis universais. E também vamos descobrir que existe muita distorção em muitos grupos, religiões e filosofias que acabaram interpretando errado esses princípios, né? E se utilizaram, inclusive, desses princípios como meio de poder e de controle. Então, é muito importante a gente quebrar esse paradigma também de que homem e mulher, casais, né, o casamento, o namoro, as relações sexuais impedem o desenvolvimento da energia de Kundalini, que o desenvolvimento da energia de Kundalini, das habilidades mentais, enfim, do próprio processo de evolução espiritual do ser humano se dá individualmente. Sim, óbvio que se dá individualmente. Mas quando um casal, um homem e uma mulher, ou seja, polaridades opostas, unidos, gerando essa frequência de desenvolvimento mental e de alquimia transmutativa, somando as suas energias, o processo é muito mais acelerado, é muito mais intenso. E existe todo um conhecimento em cima da energia sexual que também foi distorcido, né? E está totalmente ligado à alquimia. Talvez este seja um dos maiores conhecimentos que foram manipulados e distorcidos na história dessas escolas de mistérios aí do passado. E isso teve um papel fundamental, né, na perseguição que a igreja realizou em cima de todos esses grupos aí. Esse conhecimento teve que permanecer oculto. Inclusive, Jesus Cristo e Maria Madalena transmitiram esse conhecimento. Nós não vamos encontrar ele na Bíblia, porque alguma coisa não era de interesse dos líderes mundiais. Como eu disse anteriormente, o patriarcado, que retirou o poder da mulher, tirou a capacidade das amazonas, das deusas, né, atuarem com todo o seu conhecimento, sabedoria e habilidades na Terra, negligenciando e reprimindo esse poder criador das mulheres, deixando os homens um suposto controle, na verdade não existe, é só uma distorção, uma manipulação, e que impede o processo evolutivo. Então, de nada adianta seguirmos por um caminho de evolução, de espiritualidade, ou de desenvolvimento mental, de habilidades, desenvolver paranormalidade, se nós estamos negando esses princípios. Então, o princípio do gênero, não é? A importância da união das frequências masculinas e femininas é extremamente importante e é um dos pontos que mais foi distorcido na história das religiões. E isso é um ponto muito polêmico, é um tabu, né? Porque o sexo, a união, o matrimônio entre um homem e uma mulher
ele foi conduzido para caminhos completamente distorcidos, para justamente impedir que o ser humano que esteja com a sua polaridade oposta, unido em casal, realize e manifeste o maior poder que eles têm de criação. Isso está totalmente relacionado à energia sexual, à frequência do amor, da energia do namoro. E se esses princípios realmente vieram de uma fonte de sabedoria divina, nós temos que colocá-los em prática e fazer da nossa vida algo que vai transformar as pessoas à nossa volta. É isso que importa. Para o mundo despertar, para as pessoas despertarem para a verdade e buscarem cada vez mais esses conhecimentos que foram perdidos no decorrer da história.